Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, eu vou dividir um texto com a igreja que está no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. E diz assim, E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida e ela é uma passagem muito clara. Ela é muito autoexplicativa. Então, quando nós lemos ela, o texto se refere a um juiz, a uma viúva e a um adversário, a uma causa que aquela viúva ela tinha e que ela pedia para que aquele juiz julgasse a sua causa. E nesse texto é Jesus contando essa parábola a seus discípulos com o objetivo de adverti-los o quanto eles devem orar continuamente, jamais desistir, desanimar de orar. Era Jesus contando essa parábola aos discípulos. E você vê que em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E nós já aprendemos que nós temos que orar na súplica do Espírito. Então aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos. Mas, irmãos, me chamou a atenção algumas diretrizes que o Senhor Jesus, ele fala nessa parábola. Você vê que Jesus, ele estabelece uma comparação entre o juiz iníquo e o justo juiz. Ele diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Então, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo ali? Um juiz ímpio, perverso, egoísta, ele foi capaz de julgar a causa daquela viúva que perseverou. Quanto mais fará Deus justiça, que é um Deus santo, que é um Deus justo, a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Mas aqui, irmãos, eu já li várias vezes essa passagem, eu nunca me atentei para isso. Só que eu quero abrir um parênteses, porque o texto ele é enfático em dizer justiça aos seus escolhidos. E olha o que diz Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aí eu me fiz uma pergunta, eu falei: Senhor, quem são os escolhidos? João 8,35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Irmãos, e aqui
o Espírito começou a ministrar o meu coração que o escolhido, ele é filho, e o servo, ele é apenas chamado. Irmãos, Deus fez eu lembrar a pregação que o pastor pregou uma vez. Lembra a pregação do cesto? Que a rede ela é lançada ao mar e vem todo tipo de peixe. E vai permanecer o filho. E vai permanecer o escolhido. O servo, aquele que é apenas chamado, cedo ou tarde, ele sai da casa do Pai. Então, muitas vezes nós olhamos para essa palavra e nós queremos que ela se cumpra na nossa vida. Porque se um juiz iníquo foi capaz de julgar a causa daquela viúva e resolver o problema dela, quem dirá Deus? Mas para que Deus venha julgar a nossa causa, nós temos que ser filhos e escolhidos. Irmãos, os filhos, os escolhidos, eles não contendem com a palavra. Os filhos, os escolhidos, eles negam a si mesmo. Eles tomam a sua cruz. Eles seguem Jesus. Os filhos, os escolhidos, eles resistem às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, à soberba da vida. Mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mas ele se esforça para fazer o que está escrito na palavra de Deus. Quem nós temos sido nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Irmãos, quando eu olho para o filho, quando eu olho para o escolhido, Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus, ele não se esquece dos filhos, dos escolhidos. João capítulo 15, verso 16 diz assim, não me escolhestes as vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei filhos, para que vades, dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, Ele nos escolheu, mas eu posso me tornar um escolhido, ou ser apenas chamado. Irmãos, a palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, Ele corta e lança fora. Servo, chamado. Mas aquele que dá fruto, Ele limpa para que produza mais. Filhos escolhidos. E para que Ele limpa? Para que nós produzimos mais frutos. Para nosso deleite? Não. Para a honra e glória dEle, irmãos. Para a honra e glória dEle. Voltando em Lucas 18, o versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui, irmãos, Jesus fez uma pergunta, não para especular se na sua volta vai haver cristãos na sua vinda, não. Mas essa pergunta que ele fez aqui, que ele estava fazendo para os seus discípulos, e hoje ele faz para nós, é para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos refletir, fazer um autoexame e ver que tipo de fé existe dentro de nós. O que nós estamos buscando para as nossas vidas? A palavra de Deus diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu sigo o caminho, eu vou chegar na verdade e vou ter vida. A vida que Ele promete é a vida o quê? A paz que o mundo não pode dar. É a alegria que o mundo não pode dar. É isso que ele nos oferece. É isso que Ele oferece e Ele dá para os filhos, para os escolhidos. Mas aqui
eu me fiz uma pergunta e faço uma pergunta para a igreja. Será que eu estou pacientemente perseverando em oração, aguardando a vinda do Senhor Jesus? Irmãos, vamos olhar para a Bíblia. Olha Noé, quando o Senhor apareceu para ele, quanto tempo demorou para ele construir a arca? 100 anos. Quanto tempo chegou a promessa de Abraão, que Deus prometeu que nasceu o filho da promessa? 25 anos. Irmãos, o texto diz que aquela viúva por algum tempo importunava. Não disse um dia, uma semana, um mês. Por algum tempo. Será que nós, quando vier o Filho do Homem, Ele vai achar fé na terra? Será que nós pacientemente, será que nós vamos estar perseverando até o Senhor Jesus voltar, irmãos? Porque, irmãos, olha o cuidado, o zelo que o Senhor Jesus tem com os filhos, com os escolhidos. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, por causa dos escolhidos, dos filhos, o Senhor Jesus fala que vai abreviar os dias. Como eu tenho me comportado, como eu tenho agido. Filhos escolhidos ou servos e chamados que cedo ou tarde vão deixar a casa do Pai. Irmãos, a primeira lição que essa parábola lá nos ensina é o dever de orar. Orar continuamente, com perseverança. Você vê que aquela viúva, mesmo diante de um juiz iníquo, ela não desistiu, ela perseverou. Quanto mais nós que servimos um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Irmãos, e mesmo diante da nossa infidelidade, Ele é fiel. Mesmo diante das nossas quedas, Ele é fiel. Porque olha o que Ele diz em 1 João 2:1, olha como começa o texto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, Ele nos chama de meus filhinhos. O outro texto que lemos, ele diz o quê? Que se Ele não abreviasse os seus escolhidos, não seria salvo. Irmãos, nessa noite o Senhor está falando, meus filhinhos, meus escolhidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Negue a si mesmo, toma a tua cruz, segue Ele, irmãos. Porque o que Ele tem reservado para nós é bom, perfeito, agradável. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Nós temos que estar orando, perseverando. Irmãos, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em oculto. O quarto é lugar do quê? De intimidade. Deus falou muito comigo. Ei, às vezes a gente ora lá no coletivo. Tem a oração do louvor, a oração dos pastores, o ministério infantil, o ministério da oração. Às vezes nós estamos em todas, estamos orando. Ei, mas será que eu separo um minuto, entrar no meu quarto, fechar a porta e buscar essa intimidade com Deus? Buscar a Ele, pedir a Ele da sua sabedoria, do teu entendimento, para que Ele venha nos guiar. Lá em 1 Timóteo 4,5 diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu dobro os meus joelhos, nós falamos com Deus. Será que eu corro falar com Deus só diante da minha adversidade, só diante de um problema? Quando tudo tá bom, eu me esqueço dele? Não, irmãos, nós temos que orar sem cessar, orar o tempo todo. É isso a primeira lição que essa parábola nos ensina.
A segunda lição, irmãos, é nós orarmos e apresentarmos ao Senhor as nossas petições pelos motivos corretos. Porque você vê que em todo o texto não fala qual era o adversário daquela viúva, qual era a sua causa. Mas ela estava indo diante de uma autoridade. Então nós entendemos que a causa dela era legítima, era aceitável, era uma causa verdadeira. Agora, qual é a causa que eu estou apresentando diante de Deus? Porque em Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedides mal para o gastares em vossos deleites. Então o que eu estou pedindo a Deus? É uma petição que vai de acordo com a palavra de Deus? Lá em Filipenses 4:6 diz assim, ó: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graças. Irmãos, só um exemplo. O antigo ministério que eu estava, eu atendi uma moça, e ela chegou em mim e falou, né, na época, obreira, eu gostaria que a obreira orasse por mim, entrasse, né, fizesse uma oração. E eu fui sentar com ela para entender o que nós iríamos apresentar diante de Deus. Irmãos, ela trabalhava na vida, numa casa, e ela queria que eu entrasse numa oração para que o moço que ela estava se relacionando largasse da esposa, dos filhos, para casar com ela. Irmãos, isso é um pedido aceitável diante de Deus? Isso é um pedido que vai de acordo com a palavra de Deus? Destruir uma família. Ela já estava destruindo, mas ela queria que eu orasse a Deus para que Deus atendesse o pedido dela, para que Ele largasse aquela família e se casasse com ela. Irmãos, qual tem sido o nosso pedido diante de Deus? É um pedido legítimo, aceitável, que vai de acordo com a palavra de Deus? Nós temos que fazer essa pergunta quando nós dobramos os nossos joelhos. Terceira lição que essa parábola nos ensina: que a resposta à nossa oração, à nossa petição, ela pode demorar. Ela pode demorar. Mas, irmãos, guarde algo: ela pode demorar para nós, mas não para o dono de todas as coisas. Não para Ele que sabe o tempo e o modo de todas as coisas. E irmãos, e muitas vezes uma oração não respondida naquele momento não significa que Deus está dizendo que não vai responder. Muitas vezes Ele não responde naquele momento porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos provar para ver se vamos ser aprovados. Irmãos, muitas vezes a bênção antecipada nas nossas vidas se torna uma maldição. Então tudo tem que ser no tempo de Deus, do jeito de Deus. Então nós temos que saber aproveitar esse tempo de deserto, esse tempo que Deus se cala, para buscarmos mais intimidade com Ele, para meditarmos mais na palavra dEle. Irmãos, eu falo por mim, posso dizer 20 anos de evangelho, que eu conheço a palavra verdadeira, genuína, faz pouco tempo. Mas assim, desde a minha caminhada, confesso aos irmãos que orações, jejum, eu olhava e falava: mas Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo certinho, porque o Senhor não me responde. Hoje eu vejo que o que Ele tinha para mim era muito maior e melhor do que eu imaginava. Eu estava clamando por migalhas, eu estava enxergando a minha volta, porque nós somos assim, seres humanos que queremos tudo para ontem, tudo para agora. Não tem que dar certo, não vai dar certo. Ei, nós temos que confiar no Senhor. Por isso que Ele diz lá em Efésios capítulo 6:13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes.
Quer dizer, o dia mal vai se chegar, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que antes mesmo de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então Ele sabe da sua adversidade, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe das contas que você tem para pagar, Ele sabe todas as coisas. Será que eu estou agindo como filho e como escolhido? Porque quando eu ajo como filho e como escolhido, eu faço o que Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando eu sou filho escolhido, vem o que vier. Os meus pés estão firmados na rocha, irmãos. Na rocha, que a palavra não é placa de igreja, é na rocha, é na palavra de Deus. É isso que nós temos que ter, irmãos, dentro de nós. Um versículo que foi ministrado, louvor que foi cantado, Abacuque 3:17-18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós temos que ter isso dentro de nós. Deus falou muito ao meu coração, que nessa noite cada um de nós possa olhar dentro de nós e falar: meu Deus, eu tenho me comportado como filho escolhido, que aconteça o que acontecer, eu vou permanecer na casa do Pai, ou como servo e chamados, que no primeiro balançar do barco, eu vou virar as costas e vou embora da casa do Pai. A parábola, irmãos, ela deixa bem claro, ela nos ensina que Deus faz justiça, porque Ele é o Deus, o santo, um juiz verdadeiro e fiel. E como diz em Efésios capítulo 3:14, é assim que nós vamos vencer, irmãos. É assim, porque todos nós temos adversidades, todos nós temos dificuldade, e muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, mas quando eu me ponho de joelhos, como diz, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós nos colocamos de joelho, esperamos nele, buscamos nele, nós vamos alcançar, irmãos, aquilo que Ele tem preparado para nós. Irmãos, tem muito o que acrescentar, mas eu gostaria de jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. Amém? Como o nosso Deus é bom, né? A primeira coisa, né? Porque mais uma vez Ele veio aqui nos redarguiu. Eu sei se eu sou filho e escolhido, eu sei. Cada um aqui sabe, irmãos, se é filho escolhido. Eu sou firme, eu sou constante, eu sou abundante. Filho escolhido. Agora, se eu não sou firme, não sou constante e não sou abundante, irmãos, o que a gente é? Servo chamado. Acabou. A gente sabe o que a gente é. Irmãos, eu posso enganar todo mundo que está aqui, mas Deus eu não engano. Deus eu não engano. Eu posso falar bonito, ter palavras eloquentes, mas aos olhos de Deus, só Deus conhece meu coração. Só Deus sabe se eu sou firme, constante, abundante. Só Deus sabe as minhas lutas. Se diante das minhas lutas eu me esforço, não me esforço, Deus sabe. Cada um aqui sabe se é filho escolhido. Não adianta. Irmãos, é isso que a gente tem que entender. As escamas têm que cair dos nossos olhos, os comichões dos ouvidos. Nós temos que entender isso. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tem gente brincando com Deus, zombando de Deus. É isso que nós temos que ter em mente.
Irmãos, Deus fez um juiz, está escrito lá, o juiz, põe lá na parábola, irmãos, o juiz que não teme a Deus e nem respeitava o homem. Ao Deus que nós servimos, Ele vai lá e faz esse juiz julgar a tua causa a teu favor ainda. Mas filho, não adianta nada, porque você colocar o joelho no chão, se não for filho, não for escolhido, e clamar justiça, Ele vai fazer, mas toma cuidado, hein? Toma cuidado, que a justiça pode vir contra nós mesmos. Se nós não somos filho escolhido, Deus julga a minha causa, Ele julga, porque Ele é o justo juiz. Plantou, colheu. Como a gente sempre fala, não adianta plantar um limãozinho e querer colher uma laranja doce, não. Com Deus não é assim, não. Com Deus não é achismo, não é bem, não é isso, não. Com Deus está escrito: sou filho, sou escolhido, eu posso pôr o joelho no chão. E Deus não é tardio não, irmãos, como foi bem falado aqui. Ele sabe a hora e o momento que nós estamos preparados para receber aquilo, porque senão se torna maldição. A palavra de Deus diz assim, filho escolhido, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Agora, irmãos, lá no final, vai no final, irmãos, da parábola, faz favor. Na hora que ele fala, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você sabe o que Deus está falando para nós aqui? A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Será que quando Ele vir vai ter palavra? Vão estar pegando palavra de vida eterna? Será que as pessoas têm coragem de vir aqui falar uma palavra dessa? Ou estão aí passando a mão na cabeça de um monte de gente? Vai ter fé? Sabe o que Ele está falando? Ei, se eu não abreviar o tempo, carne nenhuma vai ser salva, porque estão corrompendo a palavra de Deus. Irmãos, olha o que Ele é capaz de fazer pelos escolhidos dEle. Ele abrevia o tempo, irmãos. A gente fala isso aí, nós já pronunciamos isso um monte de vezes, mas vai no mais íntimo para tentar entender. Ele pega tudo isso que existe, tudo isso, Ele faz isso aqui virar nada, só por causa dos escolhidos dEle. O Filho permanece, irmãos, por mais que doa, por mais que venha adversidade, o Filho permanece, porque Ele é um escolhido. E se Ele é escolhido, ainda Deus usa Ele para exercer o sacerdócio dEle. Irmãos, todo mundo tem um dom. Você acha que Deus nos fez para vir para a casa dEle só para escutar? Não, Ele quer que nós trabalhamos em favor do reino. E não se restringe nesses 4 cantos aqui não. Vai lá, pregou dentro da tua casa isso. Chega lá e fala assim: meu irmão, ei pai, ei mãe, vamos se tornar um filho escolhido de Deus, e mostra para ele na palavra, irmãos. Isso é amar. O amor não é leviano, o amor não é fingido. O amor não é fingido. O amor não é fingido. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. Se Ele tiver que levantar do trono, se nós formos filhos escolhidos, Ele levanta do trono, mas a morte não vai nos pegar. Não é morte física não, viu, irmãos? Porque a morte física vai se achegar para todos nós. Mas a morte espiritual, essa é a mais triste. Por isso que nós, quando somos escolhidos e filho, Ele se levanta do trono, Ele abrevia os tempos, Ele faz tudo. Porque como foi muito bem falado, Ele olha para nós e fala assim, filhinhos. É uma maneira carinhosa. Quem aqui é pai e mãe? Ergue a mão. Quem nunca pegou seu nenenzinho e falou filhinho ou filhinha? Aquilo lá é o momento de um pai com uma mãe, com o seu filho, que só você que é pai e mãe sabe disso. Não precisa falar aqui e ficar explicando. Deus está olhando para nós assim, está falando assim, filhinhos, escolhidos meus, se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor, Ele levanta. Amém?